Pessoal, então vamos lá. Agradecer de novo a Ana. Eu estava falando para ela aí no intervalo que a gente fica gratificado, porque a gente vê ela como servidora lá da Câmara, que não é uma discussão nossa, nem é discussão de livro. É uma discussão real, como ela falou, olho no olho. E a gente está vivenciando isso. Transformações, mudanças que ocorrem, né, sempre que possível, com legitimidade, com colaboração, com participação, né, e não com decisões superiores para serem absorvidas, internalizadas, né. E agora, nesse momento, a gente traz o professor Fernando Fukunaga para ressaltar e trazer para a gente um pouquinho de assuntos, temas, questões que vão estimular a nós pensarmos também, junto com esse momento que a Ana nos trouxe, como é que a gente pode continuar tratando, melhorar, aprimorar, enfim, é isso que ele vai dizer com relação à gestão do conhecimento. Fernando, por favor. Obrigado, Ferretti. Boa tarde, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo, né? Vim, acho que no primeiro semestre, se eu me recordo bem. O pessoal que está assistindo por vídeo aí, nesses últimos meses a gente visitou as sessões judiciárias, né? Mandar um abraço pessoal da SJDF, da SJMG e da Bahia, né? A gente acaba fazendo amigos, né? Ao visitar, conversar com o pessoal lá. Então é isso. O último painel do ano, né? E o pessoal quer falar sobre desafios para a implantação da gestão do conhecimento, né? Bom, para a gente conversar sobre isso, né? Eu acho que vocês já têm muitos desafios de gestão do conhecimento, né? A gente tem desafios declarados de gestão do conhecimento aqui no tribunal, né? Que está na resolução Presi 32, né? Todo mundo conhece a resolução? Sim? Ó, o Marco já vi que conhece, né? Eu extraí alguns detalhezinhos, né? Só para a gente poder conversar, né? Então, a resolução, né? Grosseiramente resumindo, ela institui a gestão do conhecimento e regulamenta a atividade de retenção do conhecimento na Justiça Federal da Primeira Região, né? E aí ela vai, né, instilar algumas ações, né, algumas atividades. Por exemplo, né, a constituição dos COGECONs, né, que são os comitês multidisciplinares de gestão do conhecimento. Identificar áreas de conhecimento estratégico. Mapear fonte de conhecimento tácito e explícito. Eu estou usando uma linguagem mais coloquial, tá? Na resolução tá com um juridiquês lá que não é muito a minha praia. Definir uma estratégia de conhecimento e uma estratégia de implantação de GC, né? Selecionar uma abordagem de gestão do conhecimento. Propor um modelo de GC para garantir a perenidade. Construir produtos de conhecimento. Implantar práticas e ferramentas de gestão do conhecimento. Promover a cultura organizacional que valorize o conhecimento institucional, né? E instituir os COGECONs, né? A hora que eu li isso, falei, nossa, ele já tem tanto desafio, vai chegar um cara de fora lá falando de mais desafios ainda, né? Então, assim, o que eu imaginei, né? Eu imaginei que a gente poderia pegar alguns pontos principais, né? E elaborar questões simples, né?
para que vocês possam refletir o que de fato é desafio ou não, né? A partir da perspectiva de vocês, né? E aí, aproveitando, né, a palestra da Ana, né, vocês podem colaborar com os COGECONs, né, compartilhando com eles o que é de fato o desafio para vocês, né? Porque se a gente pegar a resolução PRESI 32, né, nossa, tá lindamente construída, elaborada, né? Dá até para a gente compartilhar para as outras regiões, né? Falar, olha, está aqui, ó, é só fazer igual, né? Mas no nosso dia a dia é que estão os desafios, né? Não é os rótulos, né? Então, eu elaborei algumas questões em cima de alguns pontos. Vocês não precisam responder, tá? Fica na mente. Depois, quem quiser, pode compartilhar o que vocês identificam que, de fato, é desafio, né, sobre esses pontos, né? Por exemplo, né, conhecimento é um ponto. O que é conhecimento, né? O problema da implantação já começa por aqui, né? A clareza na definição do que é conhecimento para a organização é compartilhada por todos na organização, né? Todo mundo sabe a mesma definição, né? Está claro quais são os conhecimentos relevantes, quais são os conhecimentos críticos da organização? Que tipo de conhecimento é mais importante para a primeira região? É o tácito? É o conhecimento explícito? Os dois, né? Então, assim, se todas as respostas forem não, a gente tem um desafio básico, né, de gestão do conhecimento. A gente precisa definir essas coisas entre nós, entre os membros da organização, né? Senão fica difícil a gente seguir em frente, né? A Ana falou algumas coisas relacionadas a isso, né? A esse acordo, né? E aí, assim, para tentar ajudar na reflexão, eu fiz alguns esboços, tá? Desenhos, né? Mal feito, Ferretti, mas é um desenho. E a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu escuto o desafio, né, qual é o propósito da organização, né? Para que existe a organização da justiça da primeira região, né? Eu falo organização da justiça porque senão fica parecendo que é a justiça, né, que tem algo, né? Mas na verdade é a organização, né? Então, garantia do direito de cidadania, né? Tá lá, né? Em todo lugar isso, né? Não é isso? Ah, tá. Achei que falei, se faltava errar logo no segundo slide, aí o negócio não vai mesmo, né? Então, assim, né? Que conhecimento eu preciso para garantir o direito de cidadania, né? Quais são eles, né? Matéria, disciplina, é de processo de trabalho, de processo judicial, é de atividade. Que conhecimentos são esses? Que tipo que eles são, né? Eu preciso disso para quê, né? Ele é um recurso, é um insumo para esse propósito, né? Para essa proposta de valor. E eu vou ter o conhecimento que é crítico, né? Dentre os conhecimentos que são relevantes para isso, né? Eu preciso saber o que é um, o que é outro. Por exemplo, então, vamos supor que esse conhecimento A aqui é conhecimento sobre decisões, tomada de decisão, né? E ele é um tipo de conhecimento tácito, né? Posso ter um também de elaboração de sentenças, e esse é um tipo de conhecimento que é explícito, né? Então, esse é um primeiro esboço, né? A gente começa a refletir, né? Tentando dar uma rabiscada, né? Segura um pouquinho aqui, vamos pensar num outro ponto, né?
Um outro ponto é o tal da estratégia de conhecimento, né? O que é o tal da estratégia de conhecimento, né? Quando a gente vê lá, né, os conhecimentos relevantes, né? Então, elaboração de sentença é um conhecimento relevante. Pô, legal, né? Mas o que eu quero com esse conhecimento? O que eu vou fazer com ele? Qual é o meu objetivo, né? Para cada conhecimento relevante, eu quero criar mais conhecimento sobre aquilo, eu quero reter aquele conhecimento, eu quero disseminar, né? Eu quero aplicar, né? Ou seja, usar, reusar conhecimento, né? Não ficar reinventando a roda, né? E qual a estratégia institucional? É inovação, é aumentar a velocidade das coisas, né? Os objetivos de conhecimento estão alinhados com essa estratégia institucional? Então, se eu quero inovar e eu não tenho como objetivo de conhecimento criar conhecimento, eu não vou inovar nunca. Não é verdade? E aí eu não consigo suportar, então, a minha estratégia, que é de inovação. Eu estou colocando inovação, aumentar a velocidade aqui, Ferretti, aí você me corrige, tá? É o que eu entendo quando eu leio ali a estratégia institucional, eu traduzo dessa forma, tá? Então, voltando aqui para o nosso esboço, nosso desenho, eu tenho, né, o propósito, o conhecimento como, né, eu entendo o conhecimento como recurso, como insumo, né? Eu sei qual é crítico, sei qual não é crítico, né? Sei qual é tácito, sei qual é explícito, né? Eu preciso alinhar isso, então, com a estratégia. Então, eu posso ter um objetivo de disseminar, de uso, de reuso, né? Vai estar alinhado com a estratégia institucional? Se sim, ok, né? Posso ter um objetivo de reter, disseminar, está alinhado com a estratégia institucional? Sim, ok, né? Outro ponto, né? Além da estratégia de conhecimento, tem a estratégia de gestão do conhecimento, né? O que isso significa? Né? Significa a prática em si, as abordagens, como é que eu faço isso, né? Então, a gente precisa saber, né, quais tipos de conhecimento foram identificados. Conhecimento tácito, explícito, individual. Tem conhecimento que é coletivo, né? Cada um sabe uma parte, né? E aquilo vira um grande valor, né? Qual o foco da gestão do conhecimento? É em pessoas, é em processos, é em tecnologia, é em avaliar conhecimento? Cada foco desse requer uma aplicação diferente de gestão do conhecimento, né? A Ana falou muito bem aqui, ó, de uma abordagem baseada em pessoas, né? Então, qual é a abordagem? É de codificação? É de personalização? Ou eu preciso equilibrar as coisas, né? Voltando para o desenho aqui, já está um pouquinho mais bonitinho, né? Então, eu tenho aqui o propósito, tenho a estratégia, tenho os conhecimentos relevantes e críticos, tenho meus objetivos de conhecimento, né, que é a estratégia de conhecimento. Isso vai suportar a estratégia institucional, né? Tem os tipos de conhecimento, e eu preciso, então, balancear um pouco a abordagem. A abordagem de codificação, ela vai trabalhar muito em cima de conteúdo, documentação, né, uso de tecnologia. De personalização, ela vai trabalhar a ação, né, o aprendizado, o compartilhamento na prática, né, fazendo as coisas, né, com diálogo, né, conversando, trocando, né? Tá muito muito focado na ação, nas relações humanas, né, que a Ana colocou muito bem, né? Então, a minha estratégia de GC precisa responder a essas coisas, né? Aí as coisas vão ficando um pouco mais claro, né? Como é que eu implanto? Qual é o meu desafio de implantação? Então, se vocês refletirem sobre essas perguntas,
né? É possível que a gente tenha desafios parecidos, né? Que cada um, ao compartilhar os desafios, a gente vai identificar coisas parecidas e outras coisas que são específicas, né? De uma determinada área, de um determinado setor, de uma determinada secretaria. Um outro ponto é a implantação, né? Que aí eu preciso de uma estratégia para implantar, né? E aí eu preciso conhecer as condições organizacionais, né? Como é que tem políticas voltadas para isso internamente? As tecnologias existentes permitem, né, a colaboração, a criação do conhecimento, retenção. A cultura da organização, né, possibilita isso, né? Temos um conjunto de iniciativas alinhado com a estratégia de conhecimento. A gente tem uma caixinha ali de ferramenta, uma caixinha de práticas para utilizar de acordo com a demanda, né? E os critérios de evolução? Como é que a gente sabe que está dando certo? Indicadores, né? Pode ser indicadores ou pode ser qualquer outro critério de evolução, né? Não necessariamente indicadores. A gente sabe como melhorar os processos de conhecimento? A gente sabe como usar os instrumentos da gestão do conhecimento, né? Ao refletir sobre isso, a gente vai encontrar, de fato, o que é desafio para essa organização, né? Às vezes não é implantar a gestão do conhecimento, às vezes é a gente resolver outro tipo de problema. Por exemplo, se a gente não tem uma política voltada ao reconhecimento e ao incentivo das pessoas, fica mais difícil a gente trabalhar com gestão do conhecimento, né? Porque a organização não valoriza, né, o desenvolvimento de longo prazo do humano. Por exemplo, né, voltando para o nosso desenho, né, é a mesma coisa, às vezes muda aqui para tentar chegar aqui, né, caber, aliás, né? E a estratégia de implantação, então, ela vai olhar a cultura, a tecnologia, né, as políticas, vai definir um conjunto de iniciativas, a comunidade de práticas, boas práticas, storytelling, o wiki, né? Cadê o outro Marcos que não veio? Não, eu aviso que o wiki está aqui. Né? Que são os instrumentos de gestão do conhecimento. E eu preciso, né, ter critérios para avaliar essas coisas e os processos de conhecimento, né? O que era criar como objetivo, ela vira processo de criação. E isso, então, vai voltar para cá, né? As práticas vão dar vida aos processos de conhecimento e, de alguma forma, isso precisa atender esses objetivos que eu defini lá atrás, né? De alguma forma. Então, a gente tem, ó, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. O modelo de GC, né, que está lá na resolução 1332, né? Construir um modelo, né? Representar uma dada realidade, né? A gente tem um modelo de GC da Justiça Federal, seja adotado, seja nosso, né? Nós temos uma definição do que é gestão do conhecimento. A gente compreende como é que funciona o ciclo dos processos de conhecimento. A gestão do conhecimento, ela serve a quem? E do que ela precisa? Usando o conceito de produto mínimo viável, né? A gente rabisca daqui, rabisca dali, tenta chegar, né, numa versão, né, em algo utilizável, né, mesmo que ruim, né?
Então, a gente chegou aqui num produto mínimo viável, né, de modelo de GC da Justiça Federal, né? Então, gestão do conhecimento, ela serve à garantia dos direitos de cidadania, né? Ou seja, a gestão do conhecimento é meio, ela é um caminho para, né? Ela não é uma atividade fim. E ela depende de condições organizacionais para acontecer, do ambiente, da cultura, né? Dos recursos que eu tenho disponível para fazer acontecer. Nesse nível aqui, ó, né, está a estratégia institucional, estão os conhecimentos relevantes e críticos, fluxo de conhecimento, quem tem conhecimento, quem busca conhecimento, né, quem demanda, quem oferta, os objetivos de conhecimento, né. Na dimensão da gestão do conhecimento, ou seja, as operações da gestão do conhecimento, eu vou ter os processos, né? Eu posso ter um ciclo de gestão de gestão do conhecimento que é, primeiro eu crio, depois eu faço retenção, depois eu aplico, aí deu certo, eu dissemino. Pode ser um ciclo, mas também pode, eu posso criar e depois aplicar. Eu posso reter e depois disseminar. Não precisa ser tão certinho assim, porque o conhecimento ele é dinâmico, ele é complexo, ele é emancipatório, né? Então não adianta a gente querer, né, deixar as coisas lineares neste caso, né? Eu tenho as abordagens, né? Vou trabalhar mais com conteúdo, não, vou trabalhar também com diálogo, né? Compartilhando experiência, aprendendo a fazer na prática, né? Vou ter 4 iniciativas iniciais, vou ter 5, vou ter 10, né? Cada organização sabe mais ou menos onde aperta o calo. O importante é que isso esteja tudo conectado, né? Não adianta eu fazer uma prática que não atenda os objetivos de conhecimento, que não trate de um conhecimento crítico, né? Que não está inserido num determinado processo de conhecimento. As condições organizacionais, a cultura, a tecnologia, as políticas, né, vão me permitir fazer isso de forma mais fácil ou mais difícil, né? Se eu usar isso para contar, né, como a gente faz GC na primeira região, né, pode facilitar um pouquinho, né, para quem está começando agora, até porque o tema é novo na organização, né? A resolução Presi, acho que fez aniversário agora de 1 ano em outubro ou agosto, talvez, né? Isso pode ajudar de alguma forma, mas é o quê? É um produto mínimo viável, né? A organização pode construir algo totalmente novo, do zero, de acordo com todos os detalhes que vocês merecem. E, de novo, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, né, os passos para fazer acontecer. A cultura é importante, né? A gestão do conhecimento, ela gosta de uma cultura de colaboração, né? Gosta de uma cultura de criação, né? Isso envolve muita relação humana, né? Muita troca, muita conversação. Então, assim, o que isso significa? O conhecimento, ele ganha valor ao ser compartilhado, né? Ao contrário de que uma década atrás, né, as pessoas colocavam o conhecimento como poder, né, como fonte de poder. Então, eu tenho que retê-lo, protegê-lo, não posso contar. Mas é o contrário, na verdade, né? Ele ganha valor ao ser compartilhado, é aí que ele é multiplicado, né? E, a partir daí, como é que a gente cria conhecimento sem ter colaboração? Como é que a gente deixa de valorizar o desenvolvimento humano de longo prazo?
né? Nossa cultura, ela é propícia ao compartilhamento do conhecimento? Se não for, vai ser, né? O desafio é grande, né? Então, o desafio é criar ou cultivar ou mudar a cultura para uma cultura de compartilhamento. Esse é o desafio, não é implantar gestão do conhecimento, né? E nós valorizamos o conhecimento? De que forma que a gente valoriza? A gente valoriza ele como um recurso, como um insumo, ou como um atributo de poder? São coisas diferentes. A cultura, né? Eu não vou conseguir falar todos por causa do tempo, tá? O Oscar só me deu 15 minutos, por isso que eu estou falando rápido. Então, eu vou pegar um aqui, né? A gente usa, né, esse modelo para... A cultura organizacional não é fácil de entender, né? É uma coisa muito intangível e tal. Então, a gente usa o modelo de valores concorrentes, que é de Michigan, né, de Queen Cameron, né, que ele tipifica a cultura em 4 tipos coexistentes dentro da organização. Não é que a organização tem um ou outro, não, tem os 4. E os 4 concorrem entre si. Às vezes é equilibrado, às vezes é um dominante mais do que o outro, né? Então, por exemplo, né, são 4 tipos, né? Um tipo é a cultura de colaboração, né, que busca flexibilidade, né, e foco interno e integração das pessoas. Cada tipo, né, cultural vai ter atributos, né? Então, por exemplo, o líder, né, ele tem um perfil, um estilo de facilitador, de construtor de time, de mentor, né? O coração dos valores da crença está o compromisso, a comunicação transparente, o desenvolvimento humano. E a teoria da eficácia, ela diz o quê? Que desenvolvimento humano e participação gera eficácia, né? Um extremo aqui, por exemplo, de competição, né? Uma cultura voltada à competição, né? É comum a gente encontrar isso mais em mercado, tipo, por exemplo, Ambev, a empresa Ambev, ela tem esse tipo de cultura, que ela promove a competição, né? O líder, ó, ele é linha dura, ele é produtivo, ele é competitivo, né? Os valores para esse pessoal é fatia de mercado, alcance de objetivos, rentabilidade, né? É nisso que eles acreditam, né? E eficácia, competição agressiva e foco no cliente gera eficácia. Esse material vai ficar com vocês, tá? Já está com o pessoal da Serete. Aí vocês podem olhar com mais detalhes, tá? Quem quiser, tem material sobre isso, Oscar? Escrito, artigo, essas coisas? Já mandei para vocês? Não, eu mando então para você pode disponibilizar para o pessoal. Né? E outra coisa importante é o profissional de gestão do conhecimento. Esse profissional tem competências específicas, né? Então, não adianta a gente criar lá um grupo de pessoas e criaram lá o COGECOM, eles resolvem a gestão do conhecimento. A gente não vamos se preocupar com isso, não. Não é bem assim, né? O profissional de gestão do conhecimento, ele cuida da gestão, né? Quem cuida do conhecimento é todo mundo, né? Então, ele vai ajudar as pessoas a compartilhar melhor, a registrar melhor, né? A melhorar os processos, mas ele não vai fazer pelas pessoas, né? Os membros da organização é responsável pelo conhecimento, né? Aí a gente precisa saber, nós temos as competências necessárias, né, para sermos profissionais de gestão do conhecimento? Nós temos profissionais dedicados a cuidar do conhecimento? Que competência que a gente tem e quais queremos para os profissionais de gestão do conhecimento? A gente acredita nessas daqui, né, em 6 competências.
de um profissional de gestão do conhecimento. Algumas, não na sua totalidade, podem servir para todo mundo, tá? Tá detalhado isso aqui. Eu vou pegar um só aqui, né? Por exemplo, ó, a competência de visão do conhecimento, né? Eu vou ter compreensão do conhecimento, dos processos de conhecimento, né? Realização de características multifacetadas do conhecimento, compreensão de como o conhecimento se relaciona com indivíduos, grupos, organização, reconhecimento e compreensão dos processos variados de conhecimento, né? Tem coisa que é bem específica, isso aqui serve para todo mundo, tá? Tem coisa bem específica de gestão do conhecimento, né? Ó, melhoria dos processos finalísticos com gestão do conhecimento, né? Tem algumas coisas, vou pegar outra aqui que tem a ver com o que a Ana falou, que é a competência interpessoal, né? Comunicação, né? Eu preciso saber compartilhar uma ideia. Às vezes eu não consigo, aí o negócio não vai para frente, né? Capacidade de influência, né? Preciso ter uma habilidade de persuasão, né? Em algum momento. Trabalho em equipe, né? Cooperação com os outros, né? Oferecer e aceitar ajuda, né? Construção de relacionamento, né? Essas 6 competências de gestão do do profissional de gestão do conhecimento é importantíssima para a implantação de gestão do conhecimento, né? Se eu não tenho essas competências, de novo, o desafio não é implantar a gestão do conhecimento, é capacitação, é desenvolver competências para, tá? Precisa ser essa? Não, essa aqui é o que o Fernando acredita, que o Fernando diz que é importante, mas a organização pode definir a dela. Vocês têm área de educação, universidade corporativa, SMAF, enfim, né? A gente acredita nessas, né? Tem aqui, ó, detalhado também cada uma, tá? Vocês podem pegar com o pessoal da Serete depois, né? E é isso aí, Ferretti. Queria agradecer então ao Fernando. Se a Ana nos deixou de saia justa, o Fernando botou na parede, né? Então a gente está assim, acuado, mas é um movimento assim, super interessante, porque leva a gente a fazer uma reflexão no que diz respeito a até que ponto a gente está conseguindo estabelecer relações que nos levem a concluir aquilo que é importante para a organização. E o Fernando trouxe a provocação de como é que a gente pode usar a gestão do conhecimento junto com o trabalho colaborativo, que, como ele falou, eles estão de mãos dadas, abraçados, né, e não tem como desconectar uma coisa da outra, mas que isso pertença a um momento de fluidez harmônica, né, na organização, e que isso entre no DNA, não seja uma coisa forçada, agora vamos todo mundo sentar aqui e colaborar, né? Seja uma coisa natural, que você sinta prazer em compartilhar, em colaborar, como o Fernando falou, dentro de uma sistemática que foi elaborada por nós mesmos, para que nós possamos chegar a um objetivo, que também é estratégico para a organização, usando o trabalho colaborativo. Bom, nesse momento, então, eu vou convidar os palestrantes a tomar o assento ali, no pavilhão de honra. A gente vai estabelecer um momento de questionamentos e vocês estão com, ou vão receber ao final um questionário para se avaliar esse momento aqui, que vai ser distribuído pelo pessoal da capacitação. Ali já está a Jan ali já distribuindo, né? Bom, queria então abrir o debate para vocês que estão aqui. Depois eu passo a palavra, se tiver alguma coisa
das sessões e subseções, mas está aberta a palavra, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, enfim, qualquer contribuição que vocês queiram perguntar, trazer, etc. Esse momento não é um momento de timidez, é um momento... né? Bom, enquanto vocês pensam aí, eu tenho uma lista aqui de 54 perguntas, que eu acho que vai dar tempo. É 56. E eu vou começar com a... Pois não, Marcão, por favor. Bom, boa tarde, meu nome é Marcos, eu trabalho na divisão de auditoria aqui do tribunal e estou aqui já há algum tempo, desde 89, e após ouvir atentamente os palestrantes e também ter participado mais cedo, né, da divulgação da nossa pesquisa organizacional, uma situação me chamou a atenção e eu gostaria de dividir com os senhores qual seria a estratégia adequada que a administração deveria adotar e também qual seria o conselho dos palestrantes no sentido de como é que a gente poderia trabalhar a questão de segurar, de manter o conhecimento na instituição e também como a gente poderia trabalhar com aqueles gestores que são centralizadores e que detêm muito conhecimento e que estão aí em vias de se aposentar e que não têm o perfil colaborativo. Eu acredito que aqui no tribunal existam vários profissionais com esse perfil. São extremamente centralizadores, detêm um conhecimento enorme, são altamente capacitados, até involuntariamente eles não conseguem trabalhar de forma diferente. E agora, nesse momento, estão em vias de deixar o trabalho, né, e se aposentar. Obrigado, Marcos. Essa pergunta é dividida, né? Como nós temos como tem um palestrante aqui à direita e à esquerda, ficou difícil a divisão, eu vou responder então pelos dois. Pô, tá? Não vale. Fernando. É desafiador, Marcos, muito desafiador. Eu creio profundamente que nada acontece obrigado, a não ser que haja um instrumento dentro da organização que limite mesmo e que obrigue. Porque compartilhar não é algo que vem de cima para baixo, assim, né, você é obrigado a compartilhar. Agora, minimamente, as pessoas que saem, né, que se aposentam, a instituição precisa ter estratégia, sim, de reter esse conhecimento. Eu digo isso porque eu vejo que aqui não é diferente de outras instituições. Eu não vou mencionar o nome, até para não faltar com a ética. Mas eu já vi casos de servidores, né, que estão de férias numa praia e alguém tem que ligar porque não sabe como fazer aquela rotina. Então, precisa, sim, ter um controle dessas atividades, de forma registrada. Agora, como é que vai conseguir que esses gestores, que são centralizadores, possam compartilhar? Esse é um grande desafio. Como é que a instituição vai estabelecer suas estratégias para que isso ocorra? Agora, minimamente, precisa ficar retido, sim, para que o conhecimento continue gerando conhecimento e as pessoas possam beber desse conhecimento que está retido. Porque quem chega na organização precisa beber desse conhecimento. E vão chegar novos atores na organização, por meio de concurso público, ou até por meio de indicação. E eu peço até o Fernando ajuda, como é que a gente pode reter? Porque é um grande desafio.
partindo do pressuposto do perfil do gestor que é centralizador. Como lidar com essas pessoas centralizadoras? Ou, antes delas saírem, se elas não participariam no sentido de compartilhar com o seu grupo, de criar um espaço de compartilhamento, que elas possam deixar minimamente esse conteúdo aprendido ao longo do tempo, dentro da organização. Não sei se respondi. É uma pergunta bastante desafiadora. Na iniciativa privada, a resposta seria essa aqui, ó. Manda embora. O cara não quer compartilhar, demite. Na iniciativa privada, né? As coisas funcionam assim. Mas assim, você quer reter conhecimento, né? Esse é o seu objetivo. Assim, olhando para uma perspectiva mais técnica, né? Eu começaria primeiro pelo mapa de conhecimento, né? Desse pessoal que está indo embora ou que é muito centralizador, quais deles, né, tem alguma relação com os conhecimentos relevantes e críticos? 80%, 50%, 10%? Né? Então, a gente precisa identificar, né, questões mais técnicas aí, Marco. Né? Porque o tempo é escasso, o orçamento é escasso, não dá para a gente trabalhar tudo. Né? Então, eu vou olhar primeiro para o que é relevante, para o que é crítico. Né? Vou identificar quem são essas pessoas que estão indo embora e têm muito conhecimento que eu preciso reter. Né? Vou ver quem são os gestores que são centralizadores e não compartilham. Né? Vou tentar desenhar uma aplicação, né, de retenção de conhecimento, que vai ter diversas práticas e vai entregar vários produtos de conhecimento. Né? Cursos, manuais, tutoriais de como fazer determinadas coisas, de como acontecer. Ótimo, beleza, eu tenho ali meu plano, meu desenho. Né? Dentre esses profissionais, esses membros, né, você já colocou um desafio. Os caras são centralizadores. Eu preciso encontrar em algum deles ali aquele que vai, né, aceitar o meu discurso, aceitar a minha proposta e fazer essa aplicação de GC com ele, a primeira vez, e compartilhar com todo mundo, reconhecer, colocar ele com o Dr. Hilton, tirar foto, tirou foto do Dr. Hilton aqui, ganhou troféu, né? Reconhecer, incentivar. A gente faz com o primeiro, que deu oportunidade para a gente, depois com o segundo, depois com o terceiro, depois com o quarto, e vamos caminhando assim. A gente vai criando, de alguma forma, uma cultura diferente nesse sentido. Né? Então, assim, em resumo, preciso saber quais são os conhecimentos. Né? Preciso saber se o pessoal está relacionado com os conhecimentos relevantes. Preciso desenhar uma aplicação de retenção do conhecimento, né? Com várias práticas, né? Lição aprendida, workshop, disseminação, né? Eu preciso ter produtos de conhecimento ao final disso, né? Narrativa, storytelling, curso, manuais, tutoriais, e preciso encontrar o meu parceiro, aquele cara que vai quebrar, né, a cultura anterior, a cultura que a gente não quer, a cultura de centralização. Né? No caso do pessoal que está saindo, está indo embora, está se aposentando, né, preciso encontrar aquele cara motivado, aquele cara que quer deixar um legado aqui para o tribunal, né, de alguma forma. Né? E fazer, cara, e sair fazendo. Né? Mas nem complementar, que você falou muito bem. Eu lembrei de uma experiência nossa lá na Câmara, eu acho que foi por volta de 2008, nós fomos convidados a fazer um trabalho de AMP, Análise e Melhoria dos Processos. E isso ficou registrado
Na Câmara, não sei se aqui é parecido, há uma rotatividade na ocupação de cargos de gestores, né, de diretores de secretaria. Então, foi um trabalho muito importante, porque ficou registrado, ficou retido. Então, quem chega, às vezes, se o outro não compartilha, mas ele tem mais ou menos, seria um passo a passo, esses manuais. Então, é importante mapear processos, e que isso seja estabelecido, seja instituído, né, como possibilidade. Pois não? Boa tarde, meu nome é Ieda. O tribunal, de vez em quando, ele oferece aqueles cursos não presenciais, né? E, nesses cursos, tem aqueles fóruns de debate, né, dentro daquele tema e tal. E eu verifiquei que no site do tribunal tem um item lá, um link e tal, que é fórum de discussão. E eu pensei que aquilo ali também funcionasse fora, sem que eu tivesse num curso, né? Mas ele não funciona. E, quando eu vi aquele fórum de discussão, eu pensei, oba, agora a gente vai discutir pontos em comuns, é claro que do trabalho, né? Só que ele não funciona, ele está ali, a princípio, para mim, só como uma ideia, mas não... Então, eu pensei assim, tem dúvidas que a gente tem aqui, que a gente poderia entrar em contato, por exemplo, com a seção de Rondônia, de Roraima e tal, e perguntar por esse fórum, sendo que outros de outras seções também tivessem acesso e também pudessem participar, porque o nome é fórum de discussão, né? Mas ele não funciona. Então, assim, quando fala aqui da gestão do conhecimento, para mim fica muito abstrato, porque eu não vejo isso na prática, né? Às vezes, o próprio gabinete determina a coordenadoria que se faça alguma coisa, que, quando chega na coordenadoria, a gente fala assim, poxa, mas isso aqui poderia funcionar de outra forma, né? E a mesma coisa, às vezes, eu penso que até o gabinete também pensa a mesma coisa sobre a gente, né? Porque não tem esse contato profissional das ideias, né? No mundo das ideias, nesse mundo do conhecimento. Então, assim, eu queria ver se isso tudo vai funcionar, se eu estou entendendo errado essa gestão do conhecimento, né? Ou se isso é uma ideia que vai passar, a gente vai poder interagir com toda a seção judiciária, né? Para ver como funciona lá, como a gente pode melhorar aqui. Às vezes, eles pensam que aqui a gente não faz nada, às vezes, a gente pensa que lá eles estão com tempo. Tem serviço aqui que a gente pode fazer, mas o desembargador determina que a gente consulte a primeira instância. Ele fala assim, gente, a gente podia resolver isso aqui mesmo, não precisava consultar. Mas é justamente porque não tem esse debate, essa discussão sobre algumas coisas referentes ao trabalho. Desculpe, é Leda? Ieda. Ieda. Desculpe, Ieda. Você é de turma? Da? Terceira? Da sexta, da Vanessa, né? Legal. Olha só, a sua contribuição é fantástica. Nem eu faço ideia que link é esse que você está falando aí, tá? Mas, assim, quando terminar esse bate-papo aqui, eu vou fazer uma introdução da discussão sua, que para mim é fundamental, excelente, hiper mega pertinente, e você não pode ficar nessa sua dúvida sobre o funcionamento daquilo que a gente está discutindo aqui, porque é para vocês que a gente está aqui discutindo, né? Apresentando as ideias, etc. Então, é para funcionar sim. Se não está funcionando, ou pelo menos como o Fernando falou, se nós não estamos ainda estabelecendo um modelo, mas se há alguma coisa que é pressuposto para que o modelo encontre uma atmosfera satisfatória, para que ele se implante, sim, isso é muito importante. Eu vou me limitar a simplesmente acolher você, a tua questão, a gente vai conversar. Eu trabalho na gestão estratégica e inovação, e isso para mim tem todo sentido. Estamos juntos, e eu vou aproveitar essa sua crítica, né, e volto a dizer, construtiva, pertinente, relevante, e eu vou escutar, né, o Fernando e a Ana, porque eu acho que eles também têm alguma coisa a considerar a partir dessa tua colocação, que é um case, né, contextualizado em tudo que a gente está discutindo aqui. Primeiro, porque o que você está dizendo vamos abrir um espaço colaborativo. E, em segundo momento, até que ponto o discurso do Fernando, o discurso do tribunal faz sentido
para mim, que estou na ponta e não estou sentindo tudo isso chegar até mim, né? Quem quer começar primeiro? Ladies first, né? Com a sua questão, é Ieda, né? Eu comentei rapidamente aqui com o Perrete, né? Que às vezes as pessoas desanimam quando elas não percebem aquilo falado na prática. Isso é desanimador. Por exemplo, pesquisa de clima. Mais do que fazer uma pesquisa de clima, é o que se vai fazer com o resultado da pesquisa, né? Então, que a gente possa materializar. Eu acho que é fundamental o que você traz ser acolhido, para que você possa consultar e possa trocar e possa compartilhar. Por isso que eu trouxe na minha fala que não há colaboração sem as pessoas, porque às vezes a gente tem a tecnologia, às vezes tem até a boa vontade, mas aquilo que está lá precisa acontecer na prática. Então, eu identifico o seguinte, que precisa ser acolhida, sim, essa demanda, para que você possa se sentir pertencente ao processo dessa gestão do conhecimento, porque essa gestão pertence às pessoas da organização, não é algo alheio às pessoas. Então, as pessoas precisam se sentir dialogando com isso. Eu imagino que deve ser muito frustrante olhar lá o link e não acontecer nada, você não poder ter a resposta que você precisa em dado momento. Então, é algo que precisa ser cuidado. Assim, opinião minha, tá, gente? Não é opinião do tribunal. Assim, o curso à distância, né, ele usa essa módulo de fórum, né, para potencializar o próprio curso, né, para ter alguma troca de experiência e tal, né. Esse ambiente ele não vai substituir isso que você está querendo, né, essa oportunidade de acesso, né, e troca de experiência, né. Na minha opinião, tá, nada humilde, tá, considerando, né, o avanço da economia, da tecnologia, da sociedade que a gente vive hoje, né, isso para mim é básico, entendeu? Já teria que ter, né, um módulo, né, de tecnologia para permitir esse acesso e essa troca, né, de experiência, né, e acesso a outras pessoas da organização da primeira região, né? Isso é algo, assim, na minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus. Considerando todos esses aspectos, eu acho que é algo muito básico mesmo. Nem sempre a gente tem. Lá na nossa universidade mesmo, na PUC, São Paulo, né, que é toda cheia dos perequetê, né, não é marca, é brasão, toda, né, cheia de querer, nós, alunos, não temos uma rede social, um módulo de comunidade de fora de discussão adequado, né? Tem uma aplicação de Moodle lá, que foi, acho que, a primeira versão do mundo, que saiu do Moodle, nunca mais atualizaram, ninguém, na universidade, né? Na PUC, São Paulo, para vocês terem ideia, tem casinha para tirar xerox, assim. Os professores têm pasta, assim, pasta, tem que ir lá. Tipo, é inconcebível, num mundo como hoje, a gente ter que ir lá tirar xerox, pegar fila, sendo que, né, poderia vir por PDF, o material e coisas do tipo, né? Então, assim, acontece, né? Como é que é o nome dela mesmo, perdão? Ieda, acontece coisas por aí que a gente não acredita, mas, na minha opinião, deveríamos, né, isso é básico, né, igual o telefone, né, do mesmo jeito que existe telefone, tinha que ter uma aplicação de tecnologia para eu saber quem entende daquele determinado assunto, quem tem experiência, ou poder jogar uma questão, né, para que toda a primeira região pudesse opinar sobre aquilo, e por aí vai. Ieda, depois que acabar aqui, a gente conversa um pouquinho.
tá? Manuel, por favor, espera aí que vai chegar o microfone aí, pô. Só para registrar, isso foi tema do relatório de inspeção, né? Para a gente melhorar a comunicação interna, justamente num aspecto semelhante ao que a Ieda levantou. É de quem? Do CJF? Então, vamos recuperar essa vinculação aí, né, que tem um caráter um pouquinho normativo, digamos assim, organizacional, com a demanda lá da Ieda, né, e vamos juntar tudo isso. Alguém mais? Sim, por favor. Olá, meu nome é Dulce. É que eu passei por experiência dos dois lados do compartilhamento de informações, que é o chefe centralizador, né, e aquele que quer compartilhar, mas não vê interesse naquelas pessoas que devem aprender, né, assim, que está ali para trabalhar e para aprender, porque o passo a passo a gente até tem, mas não basta o passo a passo, porque eu já escutei muito assim, a gente sempre fez assim, não quero uma coisa automática, entendeu? Sim, as pessoas se questionarem até para melhorar o processo. Então, assim, não é só aquele que retém e que não ouve, o chefe, né, o gestor, que não ouve, mas também aquele que se espera que ouça, também não quer ouvir. É mais uma colocação e saber se há algum meio de a gente quebrar isso. Quando eu escuto essas questões, eu lembro que são questões muito semelhantes de outros espaços, não só do TRF, né? É algo que é comum a outras organizações. Nós temos uma prática, que eu acho que é uma boa prática lá na Câmara, que são as oficinas de desenvolvimento gerencial, que a gente chama práticas humanizadas de gestão. Eu penso que as oficinas, capacitação bem específica, de forma mais vivencial, de forma mais compartilhada, pode ser uma estratégia para mudar algumas questões desse tipo que você está trazendo. Porque se todo mundo faz sempre do mesmo jeito, e faz porque sempre foi feito assim, a gente está... É como se a gente estivesse proibindo um espaço de inovação e criatividade, que os processos possam ser feitos de formas mais efetivas e, às vezes, até mais rápidos. Os processos mais rápidos. Então, isso é necessário. Essas pessoas precisam também ser convidadas para participar de espaços de capacitação mais operacional, mais vivencial. Porque conteúdo teórico, muitas vezes, só o conteúdo teórico, sem aplicabilidade, ele fica muito no mundo das ideias e não no mundo de materializar. Eu não sei se eu te respondo de alguma forma, mas eu penso que ser gestor, acordar gestor, porque eu acho que gestor a pessoa se torna ao longo da vida também. Às vezes a pessoa nem é gestora do ponto de vista formal, mas dentro da unidade é o gestor. Ele é o informal, mas é o gestor, é o líder. Porque liderança não é atributo que um cargo vai dar, mas é um reconhecimento do grupo. Para eu liderar, eu preciso compartilhar. Para isso, se eu não sei fazer, eu preciso ser treinado. É assim que eu acredito. Precisa de treinamento, sim. Mas sair desses treinamentos que a gente está acostumado a ver, que são bem formais, bem na base do conteúdo teórico. Tem que haver aplicabilidade. Tem que ter espaço ali, na hora do treinamento, que as pessoas possam compartilhar, conversar, aprender a sair do seu quadrado. E isso é desafiador, mas eu acredito que é possível. É isso que eu trago. Então, né? Assim, a gente se colocar no lugar do outro é muito difícil, né? E às vezes, assim, isso ajuda, né? A gente tentar construir empatia, né? Uma das coisas que a gente está sugerindo aqui para o tribunal, né, é criar uns programas, né, de job rotation, né?
rotação de trabalho, né? Não é para roubar o trabalho do outro, nem nada disso. É só para entender na prática, no dia a dia, o que o outro tem que fazer, né? Como é que é a entrega, como é que é a dificuldade, né? E isso ajuda, né, as pessoas a quebrar um pouco essa resistência, né? A gente já faz assim, né? Não sei o quê, né? Mas ao a pessoa responder isso, né? Ela, ao dizer isso, né? Ela acaba não pensando no todo, né? Da organização, acaba não pensando no outro, né? Mas é porque ela é ruim, é chata? Não, é porque às vezes é assim que as coisas funcionam. Então a gente precisa de alguma forma, né, incentivar a mudança, né? Então, por exemplo, um programa de job rotation, né, ajudaria bastante a mudar um pouco, né, essa perspectiva de resistência, né? Eu já vi acontecendo em um dos nossos associados, né, associados da SBGC, né? Posso até passar o contato para vocês depois, para vocês discutirem essa troca, né, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, que é do governo, na verdade, embora seja não governamental, mas é o governo que controla. Eles fizeram isso do porteiro ao presidente, né? E o diretor de atendimento foi lá para a mesa de atendimento, atendeu o telefone lá das empresas de energia elétrica, né? E ele tinha um comportamento assim, pô, os caras de atendimento não trabalham, né? Não trabalha, os caras não trabalham, né? E ele entrou, né? Falou, não, vamos fazer, tem que fazer mesmo. Foi lá atender telefone, mas não durou uma ligação. Ele, pelo amor de Deus, vem alguém aqui me ajudar, né? Porque ele não sabia responder o que o pessoal... A partir daí, mudou o comportamento dele, mudou o olhar dele em relação à equipe de atendimento, né? Nem sei se eu podia estar falando isso aqui, viu? Mas... não é que sem contrato de confidencialidade, mas já passou bastante tempo. E o doutor Eduardo já saiu de lá também, não está mais na Previdência, está na ONS agora. Então, isso ajudou. O cara falou, não, os caras trabalham sim, é difícil, né? E ajudou a mudar. Então, talvez esses tipos de ações, né, para buscar empatia, né, para ajudar a entender a visão do outro, né, com foco na resistência, na quebrar a resistência, talvez seja benéfica no caso que você está apontando. Bom, eu queria perguntar se as seções e as subseções têm alguma contribuição. O Oscar me provocou e eu falei para ele assim, olha, ele falou assim, Ferretti, eu vou disponibilizar o seu WhatsApp para que a comunidade faça perguntas. E eu falei para ele, olha, demorou. Então, se vocês estão aí, 619-8152-0022, 619-8152-0022, o celular está aqui do meu lado. Enquanto vocês estão se organizando aí, nós temos apenas mais ou menos uns 8 minutos, e agora chegou o momento da vingança, né? Porque a Ana e o Fernando nos colocaram na parede, e nós estamos, de certa forma, retraídos, mas então agora chegou o nosso momento de colocá-los na parede, né? Então, assim, eu acho que dá tempo de fazer, enquanto o pessoal das seccionais, das subseções não perguntam nada, eu vou perguntar, assim, essa é a 54, viu, Fernando? Eu pulei algumas, tá? Queria ouvir vocês, queria provocar vocês
no sentido de, sim, nós temos práticas, nós temos muitas boas práticas, algumas mapeadas, outras não, algumas explicitadas, outras não, e também você falou em comunidades de práticas. Então, como é que o desafio é esse, né? A provocação é essa. Se você tem práticas ou boas práticas, e você tem, em tese, uma necessidade de formação de comunidades para tratar dessas práticas, como é que você vai disseminar, compartilhar, difundir boas práticas em locais onde ainda essa comunidade não se formou, ou essa comunidade não se entende como capaz de discutir aquilo como comunidade? Quem se arrisca? Ver se eu compreendi, né? Para a gente disseminar, a gente precisa se colocar para disseminar. Lá na Câmara, nós temos um trabalho que se chama NEAVIT, Núcleo de Estudos e Ações, vou dar só esse primeiro exemplo, Núcleo de Estudos e Ações voltadas sobre a violência no trabalho, onde a gente trata de assédio moral e de casos de mediação. Então, esse tema a gente compartilha com a comunidade em geral. Então, a nossa cartilha, por exemplo, ela foi enviada para todas as câmaras do Brasil. E no nosso site está lá, o núcleo NEAVIT, né? Eu faço parte, eu sou mediadora oficial da Câmara, tem mais um grupo de 4 colegas, por meio de ato da mesa diretora, foi publicado, precisa um perfil, precisa de competências básicas para ser um mediador, não é só querer ser mediador, mas precisa de uma formação específica, de cursos na área, então a gente compartilha para a comunidade em geral, né? Os outros cursos, por exemplo, nós temos curso permanente, oficinas de trabalho em equipe, equipes de alto desempenho, permanentemente a gente oferece para a comunidade interna. Nada impede que a gente possa oferecer para fora, desde que a gente seja convidado, né? Outro, nós temos também oficinas voltadas para o desenvolvimento gerencial, que a gente procura ofertar a cada semestre. A gente divulga, faz o corpo a corpo, evita os e-mails, porque muitas vezes os e-mails as pessoas não leem. Então, a gente pede, lá no caso da Câmara, a gente faz um membro circular, vai para todas as unidades, a gente oferta previamente, por exemplo, para todos os gabinetes parlamentares. Então, a gente se coloca disponível para oferecer e devolver para a Câmara os conhecimentos que nós temos agregados. E nada impede que a gente também possa ofertar para outros espaços. Além disso, nós temos uma intranet onde a gente é permanentemente convidado a compartilhar o que a gente está fazendo. Então, a gente compartilha por meio de artigos, para que as pessoas... Vídeos, a gente coloca vídeos sobre comunicação não violenta, como evitar o conflito no trabalho, como tratar dessas questões. Então, a gente usa os recursos da própria instituição, os recursos tecnológicos, para que a gente compartilhe essas informações. E a gente se coloca a serviço de outras câmaras. Por exemplo, eu já fui convidada para ir a outros locais divulgar nosso trabalho. Porque a gente sabe que as boas práticas não podem encerrar ali. É como uma boa nova, a gente está anunciando mundos melhores, a gente crê profundamente nisso. Então, eu acredito profundamente que a gente precisa usar todos os recursos que a gente tem dentro da organização, seja tecnológico, a gente precisa usar para que a gente possa anunciar essas boas práticas para o resto da comunidade, para que esse conhecimento não fique só com a instituição X ou A. Então, lá a gente tem uma reunião na sexta-feira, onde a gente recebe outras instituições que querem conhecer nosso trabalho. Dentro dos mundos possíveis, eu não estou dizendo aqui que vivemos em mundos perfeitos lá, claro que não. Temos questões, como vocês enfrentam aqui também, mas nada impede que a gente anuncie como possibilidade o que a gente tem a ofertar. É isso que eu tenho. A pergunta é sobre comunidade prática, né? Como começar, essa coisa. Comunidade prática, eu particularmente gosto muito, né? Sou suspeito para falar, sou usuário, estudioso
da técnica e tudo mais. Mas, assim, como o nome já diz, né, comunidade de praticás, né? Então, é uma comunidade, né, ou seja, é uma comunidade apenas com diversos grupos de práticas, né, de determinadas práticas, né? E uma coisa que eu tenho notado, Ferretti, é assim, que em cada grupinho dessas práticas, né, são profissionais especialistas naquele determinado tema, né? Por quê? Precisa ser especialista? Não precisa ser especialista. É que, normalmente, o especialista ele é apaixonado por aquele tema, por aquele assunto. Então, assim, uma dica, né? Assim, o assunto, a tecnologia, a matéria, a disciplina a ser discutida, né, como prática, as pessoas precisam gostar daquele assunto, né? Se eu não gostar, né, que nem Ferretti e eu gostamos de gestão da inovação, né? Onde a gente sentar, a gente vai falar de gestão da inovação, né? A gente foi almoçar junto, falamos de gestão da inovação. A gente estava tomando café ali, não foi no almoço, vamos aqui. Não, na verdade, ela estava dando a palestra aqui, ele, e eu, Pô, a gente precisa escrever um artigo juntos sobre gestão da inovação. Né? Não importa onde a gente vai estar, até atrapalhamos ela para falar tal da gestão da inovação. Né? Por quê? Porque a gente gosta, a gente é apaixonado pelo assunto. Né? Se a gente não gosta não tem comunidade que vai funcionar, não tem prática que vai dar certo, né? Então, uma dica importante, né, é começar determinados grupos de discussão com pessoas que gostam daquele assunto, daquela discussão. Depois a gente vai trazendo pessoas que não gostam tanto assim, mas precisa, né, aprender mais, né, ou precisa compartilhar determinadas coisas, né? E eu preciso organizar, né? Quais são as práticas, né? É prática de gestão, é prática jurídica, é tecnologia, né? É assunto, é disciplina. Como é que eu organizo isso, né? Por exemplo, eu posso pegar e montar uma comunidade de práticas de direito civil. Nossa, mas direito civil é um mundo, tem tanta coisa de direito civil. Não é melhor dar uma retalhada ali no direito civil? Eu posso pegar, fazer uma comunidade de prática de liderança, né, para gestores, né, mas o que sobre liderança? Liderança é uma coisa tão etérea, né, tão... Né, o que é liderança? É uma coisa tão difícil. Né? Então, algumas dicas que eu deixo são essas. Não sei se ajudou ou atrapalhou, mas... Olha, a Tatá olhou para mim e fez assim, ó. Então... Ela fez assim, não fez assim. Olha, eu queria, então, abrir esse espaço para considerações finais dos nossos palestrantes. Eu, como o Fernando falou, sou muito suspeito em estar falando sobre isso, porque eu acho que compartilhamento de conhecimento, de informação, é uma coisa maravilhosa, super útil, super importante, independentemente de qualquer que seja a organização, o aglomerado, a comunidade, não importa. O fato de trocar, a gente estava conversando no café, que compartilhar requer confiança, requer empatia, requer enxergar o outro, né, como você, e a relação de compartilhamento é uma coisa assim, muito bonita. Então, eu queria pedir que os palestrantes fizessem as suas considerações finais, para que nós encerrássemos mais esse café. Estamos, assim, acreditando que haverá cafés em 2018, né? Teremos uma troca de gestão, mas eu acho que é uma prática assim, que se consolidou,
né, aqui no tribunal, nas sessões e nas subseções, e que eu quero crer que vai se consolidar na próxima gestão também. Então, Ana, por favor, suas considerações finais. Nessa consideração final, eu vou retomar a fala que eu creio profundamente que o Fernando trouxe, né, de alguma forma, quando ele diz que a gente precisa gostar, né, do conhecimento que a gente compartilha. Então, é importante que a gente identifique o que é que faz arder nosso coração. Porque o trabalho, simplesmente por trabalhar sem propósito, sem colocar um sentido, sem ressignificar, ele se torna um trabalho pesado. E o fato é que nós passamos boa parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. Então, o que eu deixo é assim, que eu possa recriar, que eu possa buscar uma rede de ajuda, que eu possa buscar estímulos, que eu possa conversar, que eu possa criar espaços de conversas, que eu possa, dentro da instituição, identificar aquelas pessoas que possam também estar me estimulando. Porque o trabalho precisa ter sentido, ele traz identidade. Porque a gente passa uma parte daqui. Tanto é que, quando a gente se apresenta lá fora, a gente tem uma mania de se apresentar a partir do local de trabalho. Então, meu convite é isso, vamos recriar. Vamos dar um passo à frente. Vamos dar uma oportunidade ao outro. Quando eu dou uma oportunidade para compartilhar com o outro, na verdade, eu dou uma oportunidade a mim mesma, de conhecer um mundo diverso, de conhecer outros olhares, outras possibilidades. Eu creio profundamente nisso. Então, se tem coisas pesadas dentro da minha rotina de trabalho, o que pode tornar leve? O que eu faço e eu faço com amor? Eu faço com sentido. Então, meu convite é esse, que a gente possa reencontrar esse sentido dentro daquilo que eu faço no meu trabalho. É isso que eu deixo. Belas palavras, Ana. Muito obrigado. Belas palavras mesmo. Eu, assim, na verdade, só queria agradecer vocês aí. Estou vendo a Marília ali, cortou o cabelo, está diferente, quase não reconheci ela, né? Toda chique e tal, né? A Marília é elegante. Foi no nosso congresso lá, o pessoal falou, nossa, né? Que tribunal é esse? Só queria agradecer vocês, né, pela oportunidade, ao Ferretti, ao Oscar, né, o Márcio também, que está de férias. Eu gosto muito de estar aqui discutindo com vocês assim, gestão do conhecimento é algo novo, né? A gente tem que mudar mesmo, né? Não tem jeito, não adianta a gente querer fazer gestão do conhecimento com uma perspectiva do passado, né? A gente tem que olhar para o presente e para o futuro. É isso. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado aos nossos companheiros lá da sessão e da subseção. E tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado. Você agora faz parte de uma nova era, mais simples, sustentável, humana. Um tempo em que viver é mais importante do que ter. E o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. As casas estão de portas escancaradas para o mundo. E os sonhos abertos para todos que quiserem realizar. A ordem é menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Um movimento que soma mais pessoas a cada dia e multiplica as possibilidades. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Entendeu esse negócio de economia compartilhada? Entendi. É tipo Sicoob.
Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. O Sicoob foi criado para unir pessoas que queiram compartilhar sonhos, prosperidade, esperança. Um lugar onde a diferença não está no discurso, mas na essência. Que não busca simplesmente grandes transações, mas novas relações. Onde você participa dos resultados e é parte de algo maior. Venha para um mundo onde você é essencial. Sicoob, faça parte.